Hoje, 20 de abril, faz 24 anos que ocorreu um dos massacres mais sangrentos registrados dentro de escola. O massacre de Columbine, nos Estados Unidos, deixou um professor e 12 alunos mortos, além de 24 pessoas feridas. O ataque, complexo e altamente planejado. Os 2 alunos que planejaram executar o crime tiraram suas próprias vidas. A motivação, apesar dos motivos do ataque continuarem ainda incertos, as respostas incertas, teria sido pelo bullying sofrido no ambiente escolar. Na época, em 1999, o incidente provocou debates sobre leis de controle de armas, gangues do ensino médio, subculturas, o bullying, o uso da internet por adolescentes e a violência em videogames. Também resultou em um aumento na segurança das escolas norte-americanas. 24 anos depois, o assunto volta à tona por conta de uma onda de ameaças via internet, em alusão à data de hoje. Você deve ter ouvido falar aí no seu ambiente virtual. Fake news? Ignorar? Como nós, cidadãos, lidamos com todas essas ameaças que nos rodeiam em ambientes virtuais? É difícil. O assunto é complexo e precisamos entender como nós estamos protegidos. A proposta do Ver Mais de hoje é abordar o assunto sob 2 vertentes, a da segurança e a da prevenção. Um dos meus entrevistados é o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que está conectado conosco. Deixa eu chamá-lo aqui. Delegado Ulisses, muito boa tarde, muito obrigada por estar conosco nessa conversa tão importante. Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos os telespectadores do Ver Mais. E também deixa eu só introduzir aqui ao estúdio, por favor, também o médico psiquiatra, Dr. Licínio Argel Alcântara. Por favor, doutor, sente-se conosco nessa conversa. Obrigado. Muito obrigada. Seja bem-vindo, viu? Convite. Pode sentar, muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou começar com o delegado Ulisses, que é o nosso representante hoje, ele é o comandante, digamos assim, na Polícia Civil em Santa Catarina. Ulisses, como é que vocês lidaram com essas ameaças na internet sobre o dia de hoje, Foram confirmadas as fake news, enfim, gostaria da sua fala sobre isso. Exatamente. Na verdade, a Polícia Civil de Santa Catarina, desde há bastante tempo, já vem atuando em situações que ensejam ameaças a escolas, incitação ao crime e apologia ao crime. Para se ter uma ideia, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, nos últimos 14 meses já havia feito, antes aí de abril, aproximadamente 5 ações para identificar indivíduos que estavam fazendo ameaças contra estabelecimentos de ensino. E é uma realidade que também acontece em todo o estado de Santa Catarina, onde em Criciúma, Cocal do Sul, a título de exemplo, nós já fizemos investigações que identificaram ameaçadores. Então isso não é uma novidade. Com o evento de Blumenau, dia 5 de abril, nós tivemos aí uma intensificação desses atos, alguns jovens com o intuito de suspenderem as aulas, outros para criarem pânico e outros ainda com intenção de estimularem jovens a praticarem esse tipo de ação em escolas, começaram a intensificar ações de ameaça, de apologia ao crime, de incitação ao crime. Então, diante dessa circunstância, até ontem nós tivemos, desde 5 de abril, 98 casos investigados pela Polícia Civil que constatam aí diversas situações, em especial ameaças contra escolas, incitações ao crime, apologias ao crime e também a situação envolvendo fake news, onde indivíduos utilizando desse pânico coletivo ensejado pelo fato de Blumenau e também com o aumento da propalação de informações inverídicas, que tem causado um pânico geral na sociedade. Então nós estamos atuando desde ontem, em especial, com 2 operações, a Escola Segura e também a DEIC presente, que são operações para combater a fake news, a incitação ao crime, a apologia ao crime e a prática de ameaças. Delegado, como é que o serviço de inteligência, eu acho que é muito importante você conseguiu resumir fake news, as operações de hoje, dos últimos dias, Como é que o serviço de inteligência da nossa polícia atua no ambiente virtual? Quer dizer, existe uma polícia digital em Santa Catarina monitorando tudo isso? Sim, já existe uma polícia digital, uma cyberpolícia. Nós estamos construindo aí com o governador Jorginho Melo
um investimento de 18 milhões de reais para a criação de um Cyberlab, um laboratório cibernético, aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, mais especificamente na Diretoria de Inteligência, onde nós estamos cada vez mais buscando integração com as plataformas, em especial Facebook, Instagram, WhatsApp e outras plataformas de contatos em rede social, e também buscando a aquisição de softwares complexos que fazem raspagens de equipamentos eletrônicos e automaticamente podem aprofundar cada vez mais a investigação policial. Então, nós já temos um início e um futuro investimento do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, nessa área, que será o governador, com certeza, que mais investirá na área tecnológica da Polícia Civil em todos os 211 anos da nossa instituição. Muito importante. Casos como o de Columbine, que eu citei agora há pouco, né, continuam inspirando jovens pelo mundo todo, né? O que precisa ser feito para ter uma escola segura, delegado Ulisses? Bom, nós criamos um comitê permanente aqui em Santa Catarina que congrega por determinação do governador Jorginho, não só a segurança pública, que é o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia Militar. Engloba a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Então, esse é um comitê do Executivo que está alinhado com um outro comitê maior, que envolve o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porque nós entendemos que o resultado tem que ser mais amplo dessa ação. Então, a ação que visamos é atuar na prevenção e na repressão. Na prevenção através de investigações de inteligência, mas também nas questões de necessária participação do setor educacional, da assistência social, que pode identificar questões comportamentais junto com a saúde pública, e aí nós tratarmos pessoas que têm problemas psicológicos ou de saúde na saúde pública efetivamente, com acompanhamento da assistência social e também da educação. Então, isso vai muito além da presença de policiais nas escolas, esse nosso trabalho. Nós fizemos um trabalho muito profundo de estudos nos Estados Unidos. O Serviço Secreto Americano, desde Columbine, ele vem fazendo um aprofundamento de estudos e analisando, por exemplo, que a maioria dos casos praticados nos Estados Unidos são decorrentes de indivíduos que foram vítimas de bullying. Aqui em Santa Catarina tivemos um caso em Saudades que o cidadão foi vítima de bullying, não praticou na escola em que ele estudava, mas praticou em um local onde ele entendia que era mais fácil fazer a execução, que foi uma creche. Então há um conjunto de situações sendo analisadas e aprofundadas, criação de protocolos que acompanhem comportamentos dentro da escola, tenham mecanismos de denúncia, porque via de regra as pessoas conversam e comentam quando vão praticar esses atos. Então, mecanismo de denúncia, analisar o risco, analisar a situação, analisar comportamentos. Então, nós vamos muito além de uma mera repressão. A repressão é uma necessidade, mas a prevenção vai muito tem que ser levada muito em consideração nessa situação. Com certeza. Delegado Ulisses, ótimas palavras. Muito obrigada, viu? Foi muito importante você estar aqui hoje no Ver Mais, nesse debate. Agora eu vou conversar justamente sobre essa questão da saúde mental com o nosso psiquiatra. Muito obrigada e parabéns pela sua atuação, né, nesse comando da Polícia Civil diante desses casos. Muito obrigada e volte sempre ao Ver Mais. Obrigado, um grande abraço, tenham uma boa tarde. Valeu. Então, gente, é justamente isso. Agora, nossa próxima etapa da entrevista, né? O delegado Ulisses falou muito bem, né? É algo interdisciplinar que precisa ser abordado. Nós temos aí muros, né? A segurança física com os muros altos. Nós temos que é de responsabilidade da instituição. Nós temos a presença da Polícia Militar também fazendo rondas. Nós temos a presença da Polícia Civil fazendo todo o trabalho de inteligência e investigação. E, para mim, uma das coisas mais importantes, nós temos que promover e ficar de olho na saúde mental das pessoas. Doutor Licínio Argel Alcântara, te preocupa, por exemplo, a questão da idolatria que ainda existe por figuras como os dos atiradores de Columbine? Preocupa muito, né? Falando sobre o que aconteceu na escola aqui, fui muito questionado sobre como seria o perfil desse rapaz que cometeu o delito, o crime, na verdade. É muito difícil de longe a gente traçar um perfil, analisar, né? Mas assim, pode-se dizer que
pelo conjunto todo do que ele apresentou até aqui e do que aconteceu, dos dados que se tem a respeito dele, provavelmente ele é um psicopata. Sim. Né? É que se fala muito da questão do bullying, né? Do bullying, como o doutor falou, tem que analisar caso por caso, cada situação. Mas o que a gente vê, por exemplo, nos casos que ocorrem nos Estados Unidos, né? A gente vê até hoje as pessoas idolatrando na internet esse tipo de figura, né? Que já é uma espécie de sinal, digamos assim, de que as pessoas não estão legal, porque você idolatrar um assassino não é certo. Não sei, ao meu ver, né? O que a psiquiatria trata? É a questão do exemplo. Em se tratando assim do perfil psicopático, ele é composto, né? A formação dele é através de uma predisposição genética e, consequentemente, neurobiológica e o meio ambiente. Então, o meio ambiente ele é extremamente alimentador. A gente sabe que na psicopatia é quase metade da formação da personalidade psicopática. Assim como de outros tipos de personalidade que compõem o chamado cluster B, que são personalidades mais perigosas, como borderline, como a antissocial, que é o que a gente está falando aqui, né? Em se tratando disso, é lógico que assim, se a psicopatia ela vai, entre aspas, se alimentando de dados, né, do meio ambiente na sua formação, na sua intensificação, na sua sedimentação, na sua consolidação, então é claro que isso vai direcionando a pessoa em busca de maiores fatores que vão corroborar, que vão embasar esse pensamento, que vão lhe dar ok, isso é correto, é isso mesmo. Então, a idolatria, na verdade, ela é causa e é consequência, Gisele. Ela é causa porque você começa a idolatrar e você vai alimentando cada vez mais um subconsciente ou um inconsciente já repleto de informações deturpadas, você vai alimentando cada vez mais. E também é consequência porque é consequência do que houve até ali no processo de neurodesenvolvimento, desenvolvimento psíquico. Se você chegou a idolatrar assassinos, bárbaros, como você mesmo falou, sim, Gisele, é claro que as coisas não estão bem, que até ali as coisas não foram bem. Mas existe nós vamos já virar o bloco aqui, mas existe uma trajetória, até citei com outro profissional da sua área aqui, agora, esses dias, quer dizer, você sofrer algo, né, um bullying e cometer algo é um caminho, né? Se você ter um problema aqui e depois executar algo, tem um caminho. A gente aqui vai querer entender também como a psiquiatria tem tratado essa questão, né, que a gente tem visto aí nas escolas, esse debate que é importante, sobre saúde mental diante de todas as situações que estamos vivenciando, ataque escolas, enfim, que não é uma regra, né, óbvio, né, é uma exceção e muita exceção, mas a gente tem visto os casos aumentarem. Isso preocupa na psiquiatria, doutor? Preocupa, isso é uma consequência, assim, isso é um sinal de que as coisas efetivamente não andam bem no desenvolvimento, podemos citar da própria humanidade, né? Talvez não que estejam aumentando os casos, talvez eles estejam se tornando mais frequentes, mais visíveis, e talvez realmente aquilo que a gente conversou no bloco anterior, talvez o acesso praticamente limitado à informação esteja permitindo duas questões muito importantes nesse sentido, que é o acesso a uma informação deturpada, o alimentar, sim, a psicopatia, como eu citei anteriormente, e também a possibilidade através de mídias, e a gente sabe através da chamada Deep Web, da formação de grupos com finalidades assim bastante escusas, bizarras, enfim, sim, dentro da formação de grupos que comungam do mesmo conjunto de sinais, de sintomas da mesma, sim, psicopatologia. Quer dizer, a pessoa tem uma predisposição, vivencia situações ruins dentro desses universos virtuais, né, ou fora, mas a gente está analisando a situação da internet, isso acaba provocando, desencadeando ações como a que a gente tem visto ou viu, né, em Blumenau. Não é o caso de Blumenau, a gente não está querendo falar de um caso concreto, mas esses casos em escola. É isso? Exatamente, né? Na verdade aquilo ali, como tu citasse, foi um caso, né, pontual que na verdade reflete algo que está acontecendo entre a gente, que circula nos bastidores, mas que acaba não vindo à tona porque a imensa maioria fica no campo da fantasia, sim, e não parte para o campo da realidade. O que a gente está vivenciando agora, eu estou percebendo isso. Todos os dias a gente tem notícia aí de 1, 2 casos, às vezes passa 2, 3, 4 dias sem, mas é muito frequente, na verdade. Então hoje eu estava vendo
a notícia de um rapaz vestido de, não me lembro, ele estava com uma fantasia e entrou com uma faca numa escola. Sim. Certo? Então, assim, são casos que estão aparecendo cada vez mais e pode ser um reflexo exatamente aquilo que eu citei no bloco anterior. Você tem já uma predisposição, essa predisposição levou a um pensamento, a um funcionamento mental da psicopatia. E aí, dentro disso, existem pensamentos, existem planejamentos, existem fantasias, que não são colocadas em prática porque existe ainda um relativo freio moral. E aí, quando você vê que alguém foi lá e fez, é como se isso lhe desse uma falsa permissividade. Esse freio moral é interessante falar, daí o papel da família é fundamental nesse caso, né? É a própria estabilidade. E agora eu gostaria de falar, como é que a gente detecta sinais de que uma pessoa tem essa tendência de fazer isso? Então, como a gente citou, né, esse tipo de personalidade ele é um construto muito complexo. Ele advém de fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais. Quando a gente fala em ambiental, a gente abre um leque. Pelo contrário, né, a gente citando o papel da família, é muito comum que a pessoa que chegou à formação de uma personalidade psicopata tão grave que tenha tido, durante seu período de formação, graves problemas relativos à família, né, ao seio familiar, ao entorno, escola, aquilo que a gente estava citando, é o que a gente vê, pelo bullying. menos. Exatamente. Então, a pessoa que vai passando por esse processo, isso é um construto, isso não é uma coisa da noite para o dia. Ela vai apresentando sinais, né? Que sinais seriam esses? Geralmente as pessoas vão se ensimesmando, comportamento impulsivo, começam a surgir atos já infracionais, furtos, algum roubo, violência, né? Isso vai aumentando, a pessoa vai se isolando mais e no isolar-se ela vai se aproximando daquilo que alimenta algo que ela está percebendo que cresce dentro de si. Então aí que entra o papel da busca na internet, da formação de grupos, aí da vem deep toda web, essa outra parte, né? Acho que está muito bem explicado, o papel da psiquiatria é fundamental, a gente tem que trabalhar em conjunto com o pessoal, né, da área da saúde, né, promover a saúde mental. Eu não vou me cansar de trazer esses assuntos aqui no programa, porque a gente quer realmente promover isso, né, tornar o mundo melhor, partindo daí também. Nós estamos e precisamos ficar bem. Para finalizar, doutor, a sua recomendação é para o pessoal buscar sempre uma saúde mental. Buscar sempre a saúde mental e assim, não deixar... Hoje em dia a gente tem a saúde mental cada vez mais próxima, a gente tem acesso cada vez mais facilitado. Então, que não deixe de buscar, quando você vê que um filho seu, parente, alguém próximo está em sofrimento, está apresentando sinais de que está mudando, de que há uma mudança, e essa mudança é uma mudança para pior, que você percebe dor, sofrimento, que já procure. A prevenção é sempre melhor do que só o tratamento, né? Doutor, foi ótimo, viu, os seus esclarecimentos. Eu acho que o pessoal de casa gostou bastante. E é isso aí. A gente vai voltar a conversar em outros momentos, né, sobre este tema, porque a gente precisa. Muito obrigada e volte sempre aqui ao programa. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer ter estado aqui. Deixo uma boa tarde, um ótimo feriado a todos. Fiquem com Deus. Com certeza. Obrigada, viu?